os finais. De vez em quando olha pra cá. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós nos encontramos no templo central do Campo Grande de Seu. Eu sou o presbítero Reinério Filho. Você fisicamente não está comigo aqui, mas nós estamos em um só espírito, no espírito de adoração ao grande Deus. Estamos juntos, ainda que distantes, mas juntos por intermédio desses subterfúgios tecnológicos, por conta desses aparelhos tecnológicos que nos conduzem juntos a uma adoração a Deus. Eu quero com você estar aqui durante todo esse momento. Quero inclusive pedir aos irmãos que estão assistindo a gente que façam fotos, que enviem as suas fotos para nós. No final do culto nós iremos postar as fotos dos irmãos que chegarem aqui para demonstrar essa nossa unidade, essa nossa união em um só propósito. Nós estaremos agora começando esse culto de adoração. Eu aqui, você aí na sua casa, mas imbuídos de um só propósito: louvar e adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós te bendizemos, ó Pai, te engrandecemos, reconhecemos que Tu és o Criador dos céus e da terra. Sabemos que a Tua vontade é soberana e que, ó Pai, nenhum evento se desenrola sem a Tua ação, sem a Tua permissão, ó Senhor. Nós te glorificamos com todo o nosso ser, porque Tu és tremendo e Tu és completo em Ti mesmo. Mas Tu escolheu a nós e por nós Tu entregou o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E por intermédio do Teu Santo Espírito, Tu nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E pela Tua graça, a fé brotou em nosso coração. E nós cremos no unigênito Filho do Pai. Nós abraçamos a luz, não por mérito nosso, mas pela ação completa do Teu Santo Espírito em nós. Ó Pai, agora nós estamos aqui, em um só propósito, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, para declarar que Tu és digno, que Tu és santo e que Tu és excelso, ó Pai. Durante este momento, conecta a Ti os nossos pensamentos. Nós não queremos pensar em mais nada, nós não queremos ter o foco da nossa atenção desviado, a não ser focado em Ti, Jesus. Em nome do Senhor, conduz-nos pelo Teu Santo Espírito. Nós Te rogamos no nome precioso daquele que reina, o Teu Filho. Amém. Eu quero contar com você e todos nós juntos agora vamos louvar o nome de Jesus. Cantarinos da harpa cristã, a plenos pulmões. Eu espero que você esteja devidamente vestido, que você esteja com todo entusiasmo, com toda disposição para louvar o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o ministério de louvor. Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nesse momento cantar ao Senhor com o hino de número 9 da nossa harpa cristã. Hino de número 9. Marcha, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançai,
sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Marchai, soldados, bem alto erguei o pavilhão da salvação. Abelha firmes, ousados, vencei, vencei a corrupção. Sim, avançai, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Vossa armadura de guerra tomai, o elmo sim da salvação, e a espada, a Bíblia levai, e vencereis então. Sim, avançai, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor. Marchai invictos, soldados da luz, Jesus é o vencedor. Sim, avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutar, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 413. Glória a Deus. 413 da harpa cristã. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem, para nada eu temer. Mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado, dai-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nele está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos para a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus. Hoje nós voltamos, pedimos desculpas, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão embaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e judeus, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Meus irmãos, eu lhes convido a fazer uma oração. Hoje nós vamos continuar intercedendo pelo nosso país, nós vamos continuar intercedendo pelas autoridades, pelos profissionais que estão trabalhando nesse momento, tantos profissionais de saúde que estão salvando vidas, como também aqueles que trabalham e não podem parar em serviços essenciais. Nós vamos rogar a Deus pela nossa nação, para que as diferenças e as disputas políticas, elas não atrapalhem nesse momento. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos clamar pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E vamos clamar para que seja o momento em que, nesse derramado juízo de Deus sobre toda a terra, os corações voltem-se arrependidos a Cristo. Os corações se convertam àquele que é o Salvador do mundo. Porque absolutamente nada acontece sem o propósito do nome de Cristo ser engrandecido. Vamos orar. Amado Deus, Pai que está nos céus, Senhor, nós confessamos a Ti as nossas faltas, os nossos pecados. Ó Pai, certamente nós poderíamos estar fazendo mais do que o que nós fazemos. Nós deveríamos estar sendo mais frequentes na Tua casa, e agora nós estamos vendo o quão ruim é estar longe uns dos outros, não poder estar congregados. É bem verdade, ó Pai, que a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas é agradável estar junto com os outros, perante Ti no templo. Nós confessamos os nossos erros, as oportunidades perdidas. Nós confessamos, inclusive, que estamos no meio de uma geração que é extremamente idólatra, que se desvia dos Teus caminhos, que foge e que peca e que se lança no pecado. Nós confessamos que vivemos em uma pátria, ó Pai, onde reina a idolatria, a feitiçaria. Uma pátria, Senhor, onde as pessoas estão distantes de Ti e que não querem se achegar a Ti, de corações duros. Uma pátria, ó Pai, onde o pecado tem imperado, onde a prostituição, onde a bebedeira, onde as drogas, onde, Senhor, toda sorte de pecado tem sido abundantes no meio deste povo. Pai, mas nós queremos Te rogar, Te implorar, ó Pai, pelo mundo nesse momento. Sabemos, ó Pai, que absolutamente tudo que acontece no mundo há um propósito maior do engrandecimento, da glorificação do nome de Jesus. É por isso, ó Pai, que nós queremos Te pedir que nesse momento corações sejam compungidos, corações sejam tocados, e que pessoas se rendam a Ti, que as pessoas notem a Sua pequenez, que as pessoas notem, ó Deus, a Sua falta de poder, que as pessoas notem, ó Senhor, que a ciência, que o dinheiro, que o poder político, eles estão inertes diante da força da Tua mão.
Eles não são páreos para ti. E eles não podem salvar, não podem estar nisso, a esperança da humanidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um momento em que tu sacuda aquilo que tem sido o ídolo do coração de muitos. E que esses muitos possam se prostrar a ti, possam buscar ao teu nome, possam buscar a ti, ó Cristo. Nós te imploramos, ó Senhor, que tu encha a tua igreja da autoridade do Espírito Santo nesses dias. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa quarentena sirva para nós nos enchermos de ti, ó Deus. Para nós clamarmos pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, nessa pessoa divina. Que nós possamos nos apegar a ti, ó Pai, para sairmos desse tempo mais fortes, resplandecendo ainda mais a luz de Cristo que deve habitar em nós. Ó Senhor, que no nome de Jesus nós possamos ver e nos atentar às promessas, à profecia se cumprindo, as muitas palavras de Jesus se cumprindo nesses acontecimentos, nessa praga que se dilacera no país e no mundo. Senhor, mas olha também com misericórdia para essa terra. Olha com misericórdia para essa terra, ó Pai. E ainda que no juízo, lembra-te do teu amor e da tua misericórdia. Ainda que no derramar do julgamento de uma nação, de nações perversas, de uma geração perversa, lembra-te da tua misericórdia, ó Senhor. E com misericórdia livra, faz passar, abrevia esses dias de pandemia, Senhor. Com o rosto no pó, com o espírito prostrado aos teus pés, nós te clamamos. Faz passar esse momento, ó Deus. Esse momento horrendo, de luto, de dor, de doença, de medo, de afastamento, de ansiedade, de terror, de pânico, de fome, de desemprego, de desequilíbrio, de falta de prosperidade. Sara, ó Deus, a nossa terra, nós te clamamos. Pai, nós te clamamos especialmente pelo Brasil. Ó Senhor, faz com que essa nação se volte a ti. Faz com que essa nação creia no teu nome. Faz com que essa nação abandone os seus pecados. Olha com misericórdia para nós. Pai, nós te apresentamos as autoridades desse país. Nós te apresentamos, ó Deus, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Nós te apresentamos, ó Deus, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Nós te imploramos, ó Pai, que tu venha dar a eles sabedoria, a sabedoria vinda do alto. Não a sabedoria da terra, mas a sabedoria vinda diretamente do teu Espírito, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, não deixe que as diferenças políticas, que os projetos eleitorais, não deixe, ó Pai, que o pensamento eleitoreiro venha trazer rachaduras e a resposta estatal para esse problema tão grave demore. Não deixa, Senhor, não deixa, ó Pai, que os homens se percam na desunião, visando projetos egoísticos e personalísticos. Pai, nós te clamamos pelos pobres, nós te clamamos por aqueles que não têm, nós te clamamos por aqueles que empregam, nós te clamamos pelos que são empregados. Faz passar este vento, tem misericórdia do Brasil e enche-nos, ouve as nossas orações, alimenta-nos com a palavra, enche-nos com o teu Santo Espírito. Nós te clamamos no nome excelso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome de Jesus.
a plenitude dessa terra, e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia, nas mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso, sem outros exércitos de rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor dos exércitos e Rei. Glória ao Rei da Glória. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos podem continuar enviando as fotos, bem como enviando também o pedido de oração. Nós iremos orar pelos irmãos. Os irmãos que estão acompanhando a gente pelo YouTube. A gente no final ora por aqueles pedidos que chegam. Então podem enviar durante a mensagem se você tem algum pedido especial. Eu quero combinar com você da gente ler a palavra de Deus em Números, capítulo 11, versículo 23 até o verso 29. Números, capítulo 11, do versículo 23
ao versículo 29. Localizei na sua Bíblia, também estará sendo projetado para você na tela. Diz assim a palavra de Deus: porém, disse o Senhor a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Meldade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Meus irmãos, os irmãos sabem, costumo pregar de forma expositiva. Eu gosto de ler um texto e nesse texto apenas discorrer. Porém é engraçado que nenhum desses 3 dias que nós estivemos juntos aqui, eu preguei dessa forma. E hoje eu peço que você esteja com a Bíblia aberta, próximo a você, porque novamente nós não estaremos presos a um texto, mas iremos começar por este. Aqui o livro de Números, como os irmãos sabem, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra do Senhor, escritos esses livros por Moisés. E o livro de Números, aqui no capítulo 11, nos relata que Moisés estava um tanto quanto cansado da liderança que o Senhor lidera, um tanto quanto cansado da liderança sobre o povo de Israel. E ele pede ajuda ao Senhor. Ele disse que aquela liderança já está se tornando um fardo pesado. E Deus combina com Moisés que ele separaria 70 anciãos, 70 dos principais do povo. E esse povo, esses 70 anciãos, eles seriam destacados do povo, e iriam à tenda onde Moisés falava com Deus. E assim acontece. E esses homens vão até a tenda, e chegando na tenda, Moisés, é bem claro, diz que o Senhor retira sobre o Espírito que estava sobre Moisés. E ele convida a ver que esse Espírito está com a letra maiúscula, falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, na época da antiga aliança, do Antigo Testamento, ele visitava o povo, mas ele visitava de uma forma diferente, não é como é hoje, e é disso que falaremos. Ele capacitava homens na liderança, ele capacitava reis, juízes, profetas, e Moisés estava então com a capacidade do Espírito Santo de Deus para levar o povo, para guiar o povo à terra prometida. E cansado, Deus diz: separa esses 70. E mostrou que tirava do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, para capacitar mais 70, para que o povo visse que estavam eles agora autorizados
a seguir na obra de Deus junto com Moisés. Que obra? A obra de levar o povo à terra prometida. A obra de libertar o povo da mão de Faraó. Da condução do povo do Egito até Canaã. E a palavra diz que quando esse Espírito, ele é derramado sobre os 70, é derramado sobre aqueles novos líderes que estavam abaixo de Moisés, a palavra diz que eles profetizaram. Os homens, como um sinal de que eles estavam sendo aprovados e levantados por Deus, eles profetizaram. É bem verdade que a gente não sabe o conteúdo dessa profecia. Os melhores comentaristas dizem que eles entoaram louvores falando das grandezas de Deus, porque profetizar na linguagem hebraica tradicional dessa palavra, ela está mais ligada à postura, eles se portaram como profetas. Mas 2 homens daquela lista não foram até a tenda, eles estavam no arraial. E o Espírito Santo de Deus, que fora derramado sobre Moisés, e que agora fora derramado sobre os que estavam na tenda, também enchem 2 homens, Eldade e Meldade, ainda que eles não tivessem ido à tenda e estivessem no arraial. Aquela ação, aquela postura, aquela ação profética de Eldade e Meldade é reconhecida pelo povo. E começa um burburinho. E essa história chega aos ouvidos do servo de Moisés, o jovem Josué. Josué leva a notícia ao conhecimento de Moisés. E diz, aconselha Moisés, proíbe-lhes, aconselha que Moisés proibissem os homens de profetizar. Moisés, então, assim como Jesus, não proibiu que 2 homens expulsassem demônio pelo seu nome, embora os discípulos tivessem dado o mesmo conselho de Josué. Moisés olha para aquela situação, para aquela circunstância, e demonstra um desejo do seu coração. Ele levanta os olhos e diz, por algum acaso, Josué, tu tens ciúmes do Espírito de Deus por mim? Tomara. Olha o pedido do coração de Moisés. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhe desse o seu Espírito. O que Moisés está pedindo. O desejo do coração de Moisés. A súplica de Moisés. É que aquele Espírito que foi derramado sobre a vida dele, aquele Espírito que fora derramado sobre os 70, ele não se resumisse somente sobre ele, somente sobre os 70, somente sobre Josué posteriormente, somente a pessoas com ações específicas de reinado, de profecia, de julgar, mas que o Espírito de Deus abrangesse a universalidade do povo de Deus. E ele diz, a quem dera, oxalá que todo o povo profetizasse, e que o Senhor derramasse o seu Espírito sobre a vida não de um, não de alguns, mas sobre a vida de todo o povo, e fosse gerada uma comunidade espiritual, uma comunidade profética, uma comunidade dos que são cheios do Espírito Santo do Senhor. Os dias passam, surge o reinado, surge Saul, surge Davi. O filho de Davi assume com a morte dele. E o neto já de Davi, o filho de Salomão, Roboão, assume no lugar de Salomão. Passam-se os dias e durante o império de Roboão, o reinado é cerrado, dividido. Ficam 10 tribos para lá, 2 tribos para cá. Surgem diversos profetas. E lá nos dias de um dos profetas menores, Joel, se direcione para lá.
profetiza no capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel deixa então no ar a palavra profética de que aquele desejo de Moisés, oxalá que todo o povo fosse profeta e que o Espírito de Deus fosse derramado sobre todo o povo. Joel deixa profetizado pelo impulsionamento do Espírito Santo de Deus que aquele desejo do coração de Moisés seria atendido, de que todo o povo experimentaria ser cheio do Espírito Santo. Veja comigo como ele relata: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e as colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aquilo que era um desejo do coração de Moisés é agora profetizado por Joel como algo que há de se tornar realidade. Veja que não foram deixados de fora gente de nenhuma idade. O Espírito havia de descer sobre toda a carne, sobre todo tipo de gente, não mais sobre os que estavam na liderança somente. Os jovens, sejam eles homens, sejam eles mulheres, eles seriam dotados da capacidade do Espírito para profetizar. Os anciãos não ficariam de fora do mover espiritual de Deus. Eles teriam sonhos. Haveria visões aos jovens. E não se imagine que isso era para uma determinada classe somente, mas os servos e servas também, sobre eles seriam derramado o Espírito Santo de Deus. Morre Joel, passa-se o tempo, depois de Malaquias cala-se o Senhor no chamado período interbíblico. Vem João Batista, o último profeta do Novo Testamento. E João Batista, último profeta do Antigo Testamento. E João Batista olha para Jesus e diz assim: olha, cidadãos, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas há de vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse a quem João Batista se referia era exatamente Jesus. Jesus, aquele que levanta-se logo após João Batista profetizar e ouve a voz dos céus diretamente do Pai. Vê o Espírito na forma corpórea de uma pomba pousar sobre ele, e a voz diz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Jesus, a quem Lucas no capítulo 2, no versículo 1 diz que era cheio do Espírito Santo. Jesus, que chegando em Nazaré, abrindo a passagem do profeta Isaías, leu: o Espírito está sobre mim. Jesus que pregava aos homens. E quando ele pregava, após terminar os seus discursos, como nós vemos no livro de Mateus, no capítulo
2, no versículo 18 ao 20. As pessoas ficavam de sobremodo tocadas com a palavra dele. E diziam: E diziam, lá em Mateus 7, você verá isso, do 28 ao 32. Desculpa, 28 e 29. Diziam que Jesus pregava com uma coisa diferente da que eles ouviam os escribas pregar. Jesus os ensinava com autoridade. E Jesus chega na realidade, cheio do Espírito Santo. E ele prega como quem tem autoridade. Ele prega discursos tão fortes, tão cheios de vida, tão cheios de confronto, que confrontava o pecador, que trazia esperança para aquele que era tocado pelo Espírito Santo. Que certa vez, ele pregando, João nos relata isso no capítulo 6, que ele pregou um discurso tão duro, que afrontava o coração dos que pecavam, que confrontavam as obras pecaminosas dos escribas, as obras pecaminosas dos fariseus e daqueles que seguiam-lhe somente para comer, porque ele multiplicava o pão. Que em um dado momento as pessoas se afastavam de Jesus, tamanho o poder do confronto da mensagem que ele trazia. E ele olha para os seus discípulos e diz: vocês também não irão me abandonar, vocês também não vão se dissipar, vocês também não vão sair como aqueles que outrora estavam aqui me seguindo. Mas as palavras de Jesus, ao passo que elas eram cheias de confronto e de juízo para os pecadores, elas eram reconfortantes para aqueles que haviam sido limpos. Ela era prazerosa, ela era atraente para o coração daqueles que queriam servir Jesus. E os discípulos olham para ele e dizem: para onde iremos nós, se tu e só tu tens palavras de vida eterna? Era com esse ímpeto, era com esse poder, era com essa magnitude que Jesus desenvolveu o seu ministério aqui na terra. Era com esse poder que Jesus pregava, que Jesus fazia milagres. Em um dado momento, ele está passando e um paralítico, um leproso, olha para ele e diz assim: se tu quiseres, eu serei limpo. E Jesus, sem muitas palavras, ele olha e diz: quero ser limpo. E a lepra foi embora. Ele estava passando e um centurião disse: olha, eu tenho um servo e esse servo está doente. E Jesus diz: pois beleza, eu vou na tua casa e eu irei curá-lo. E ele diz: eu sou um homem que dá ordens, e eu sei que tu tem autoridade para dar ordens. E Jesus, de onde ele está, ele ordena, e a doença que está no homem lá numa cidade distante, de repente essa doença bate em retirada. Tamanho o poder que havia na mensagem de Jesus. Dirige-se à casa de Pedro, a sogra dele está febril. De repente Jesus chega, e quando ele chega, ele dá uma ordem, a febre vai embora, a doença desaparece. Trazem a eles endemoniados, e a palavra de Jesus era tão forte, era tão poderosa, que os endemoniados foram libertos dos espíritos imundos que estavam sobre ele. Jesus, em um dado momento, está num barco, dormindo, e se levanta uma grande tempestade, ventos fortíssimos, ondas a açoitar o barco. Os discípulos já estão quase a perecer.
Quando lembram e clamam Jesus, que vai até a proa do barco e diz: vento e mar, acalmem-se. E ficam os discípulos atônitos, porque os elementos da natureza de repente param, já não há mais vento, o mar fica tranquilo, e eles, olhando atônitos uns para os outros, dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Era Jesus, que não temia espíritos imundos, que dava ordens e as enfermidades se retiravam, que com o poder que ele detinha, até mesmo sobre eventos naturais, ele ditava as ordens, que pregava de forma poderosa, com uma autoridade especial, porque sobre ele estava o Santo Espírito de Deus, porque ele era cheio do Santo Espírito de Deus. Passa-se o tempo, Jesus é entregue na mão dos pecadores, vai à morte, ressuscita e ele está vivo. Encontra-se com os seus discípulos, está com ele por 40 dias, dando-lhes instruções finais. E já na hora de subir aos céus, lá em Mateus, capítulo 28, eu aguardo você encontrar. No versículo 18, a partir do 18, Jesus diz então, últimas palavras aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus deixa claro, já nas suas últimas palavras, que na vida dele repousa uma autoridade, repousa um poder, e imbuído dessa autoridade, ele começa então a delegar ordens, e delegando ordens, ele está por conseguinte delegando funções, e ele diz: portanto, ide, ensinai às nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus delega ordens, distribuindo uma função, que os seus discípulos, que aqueles que o seguiam, que aqueles que já tinham crido nele, deveriam então agora cumprir com o que ele havia feito. Pregar, sair pelo mundo anunciando aquilo que ele mesmo tinha ensinado. Mas a pergunta é: como esses discípulos pregariam? Como esses discípulos pregariam com a mesma autoridade do Pai, com a mesma autoridade do Filho, com a mesma autoridade do Espírito? Em Lucas está a peça que falta para montarmos esse quebra-cabeça. Lucas, no capítulo 28, a partir do verso 46, Jesus vai explicar a estadia dele aqui na terra, a sua assunção aos céus e a autoridade que capacitaria os discípulos a fazer o que ele havia ordenado. E disse-lhes: assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está a função: pregar o arrependimento, pregar a remissão dos pecados. Aqui está o plano de ação, é em todas as nações, a começar de Jerusalém. E dessas coisas, do arrependimento, da remissão dos pecados, sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus declara de uma forma bem didática que os discípulos já eram salvos, que os discípulos já tinham a necessidade de pregar sobre o arrependimento que eles haviam já provado, da remissão de pecados que eles já haviam se apoderado, já tinham sido remidos, perdoados, a dívida deles já estava paga. Mas Jesus diz: olha, permaneçam em Jerusalém, estejam em Jerusalém, porque a promessa do Pai vai chegar na vida de vocês. Vocês serão revestidos de poder. É interessante que os discípulos já tinham o Espírito. Eles já estavam vestidos, assim como eu estou vestido nessa camisa. Os discípulos já estavam vestidos na nova veste celestial. Mas Jesus promete que eles seriam revestidos, assim como esse terno me reveste. Os discípulos seriam revestidos de poder, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Em Marcos, no capítulo 16, conclui dizendo como seria a manifestação do revestimento de poder que os discípulos iriam receber. A partir do versículo 15, Marcos relata a comissão de Jesus, a grande comissão, e relata o poder que seria entregue a eles. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Que sinais de poder? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Havia um pedido de Moisés, que o povo todo fosse transformado em uma comunidade profética. E agora está Jesus comissionando todos os seus discípulos a saírem pregando a palavra de Deus, profetizando acerca do Messias que veio e pagou o preço por um povo que não merecia. Está agora o cumprimento parcial da promessa de Deus. Ficam os discípulos como Jesus ordenara em Jerusalém. 500 viram Jesus crucificado. 120 permanecem em Jerusalém orando, esperando, como Lucas relata em Atos capítulo 1, no versículo 4, esperando a promessa do Pai. A profecia cumprisse, a profecia de João Batista, esperando se cumprir o que Lucas relata no capítulo 1 e versículo 8 de Atos.
Eles ficam no aguardo, na esperança de receberem a virtude do Espírito Santo, do cumprimento da promessa de Cristo, que os capacitaria para pregar o Evangelho de uma forma ousada, para testemunhar de uma forma ousada e poderosa. Poderosa para pegarem serpentes, para beber alguma coisa mortífera, para impor a mão sobre os doentes, para falar novas línguas, para curar, para trazer palavra de quem tem autoridade, a autoridade do Espírito. Com 10 dias, ocorre o cumprimento da promessa do Pai. Cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. E se a palavra de Deus foi dita, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele cumpre. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Era o revestimento do poder chegando. Era Deus ouvindo a oração daqueles 120. O lugar foi inundado da presença quase que física do Espírito Santo. Há sinais físicos do Espírito Santo. Toda a casa foi cheia, a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas, eram sinais visíveis. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles. E todos eles que já eram habitação do Espírito de Deus, de repente foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Foram revestidos do poder excelso do Espírito Santo. Eles que já eram morada, agora transbordavam, foram revestidos de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Falavam em novas línguas. E de repente, todos os que habitavam ali, e os que haviam chegado, haja visto que na festa de Pentecostes, viam judeus que habitavam toda a parte do mundo, e prosélitos, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, os prosélitos, de toda parte do globo conhecido, desciam para Jerusalém. E os homens começam a se indagar o que é isso, porque todos eles ouvem na sua própria língua. O Espírito capacita aqueles homens para na própria língua deles, eles anunciarem as grandezas de Deus. Outros ficam sem entender, e igualmente admirados, decidem zombar e dizem: esses aí já estão bêbados. É a deixa para que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, esse mesmo Pedro, que há alguns dias havia negado Jesus 3 vezes, esse mesmo Pedro, que já havia esquecido-se por algum momento da sua vocação e havia retornado ao mar para pescar, esse Pedro que covardemente deixou o mestre, ele agora poderosamente pede a palavra, toma-se em pé, levanta a voz e diz com a autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, dizendo: ei, me escutem, esses homens não estão embriagados coisa alguma. Hoje se cumpre o que fora dito pelo profeta Joel, quando foi pronunciado que seria derramado do Espírito do Senhor sobre toda a carne.
E ele começa a recitar as palavras do profeta Joel: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também o meu espírito derramarei sobre os servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Pedro começa a profetizar na autoridade do Espírito Santo de Deus, revestido de poder, para com autoridade pregar, para com autoridade combater, para com autoridade anunciar o nome de Jesus. Pedro começa a dizer: sabe o que acontece aqui? Aquele varão aprovado por Deus no meio de vós, chamado Jesus, que pela ação de Deus esteve com grandes milagres e sinais, a quem vocês, pelo conselho de seus maiorais, os entregaram para que fosse crucificado. Tudo isso na presidência de Deus. Vocês não estavam no controle. Ele realmente foi crucificado, ele ressuscitou, mas ele nos deixou uma promessa de que nós seríamos cheios, revestidos do Espírito Santo de Deus. E é o que vocês veem hoje. Nós estamos todos cheios do Espírito Santo de Deus. É o batismo do Espírito Santo que João Batista havia profetizado que Jesus faria. Os homens olham para eles e, mediante aquela pregação, como de quem falava com autoridade, mediante aquela pregação que era diferente da dos escribas, das dos fariseus, das dos mestres da lei, os homens dizem: o que nós podemos fazer com os corações contritos, com os corações confrontados pelo Evangelho e pelo poder da pregação do poderoso Pedro, poderoso pelo Espírito de Deus? O que podemos fazer, ó Pedro? E Pedro diz, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, se Pedro tivesse concluído o seu discurso aqui no versículo 38, nós teríamos a certeza de que esse fenômeno foi para aqueles dias, de que esse fenômeno foi para aquele povo, de que esse fenômeno foi para aquela igreja específica, para aquele determinado momento da história. Mas louve a Deus comigo, glorifique a Deus pelo versículo 39, que será projetado para você, Atos 2, versículo 39. Pedro continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós. E que promessa? A promessa do Pai, do revestimento do poder, que Lucas fala em 28:49, em Atos 1:4. Pedro continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu quero que você pense comigo no que Moisés desejou. Quem dera que todo o povo fosse profeta. Oxalá que todo o povo profetizasse e que o Senhor derramasse o Espírito dele sobre todo o povo. Eu quero que você pense comigo no que Deus promete por intermédio de Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28. Eu derramarei sobre o meu Espírito, sobre todo tipo de gente, já não mais sobre a liderança somente. Eu quero que você pense comigo no que Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ir e pregar o Evangelho. E vocês vão ter poder para expulsar demônios, poder para falar em novas línguas, poder para curar os enfermos,
Poder para, se alguma coisa mortífera vocês beber, vocês não morrerem. Poder para vocês pegarem serpente. Poder para testemunharem de forma grandiosa, de forma dinâmica, de forma com a autoridade do nome de Jesus. E de repente Pedro diz, pela inspiração do Espírito Santo: essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, mas também diz respeito a todos quanto Deus quiser chamar. Assim como o encargo, a grande comissão, a missão de pregar o Evangelho, ela não foi adstrita àqueles dias. A promessa do Pai e o batismo com o Espírito Santo não foi adstrito àqueles dias. Eles são presentes em nossos dias e eles são mais do que necessários hoje. Eu pensava como estão esses dias. Dias nos quais os sinais que Cristo profetizou se cumprem. Dias em que vivemos guerras. E agora nós estamos diante de uma guerra em que todas as nações estão prostradas. Lembre-se, quando foi que vimos todos os jornais, em todos os canais, dando a mesma notícia? Isso é coisa de filme do fim do mundo. Quando foi que vimos todos os governos tomados de surpresa pelo mesmo ataque? O Irã fala a mesma língua da China. Os Estados Unidos falando a mesma língua da Rússia. A Grã-Bretanha falando a mesma língua da África. O Brasil falando a mesma língua da Europa. Todos diante de um só vírus, todos diante de um só inimigo. Cumpre-se cada dia mais os sinais que Jesus deixou acerca da sua volta. Está acelerado o tempo. Ontem eu via na TV alguém dizer que as revoluções, as guerras e as pandemias, elas aceleram o processo. Pessoas já são seguidas pelo celular. Os dados de todo mundo são compilados. As vozes são ressonantes em uma só direção. Precisamos de uma direção global. Alguns já falam até numa constituição única que sirva para o mundo todo. Ações integradas. Já falarão de um governo único. Dias que antecedem a volta do Rei. Dias que Jesus disse que seriam de grande pecado, de disseminação do pecado. Dias semelhantes aos dias de Noé, onde o pregoeiro da justiça pregava sobre o livramento que estava na arca. Dias que Paulo diz que serão de grande apostasia, de homens amantes de si mesmo, cujo Deus é o ventre, desobedientes de pais e mães, orgulhosos, presunçosos. Cada dia que se passa, o relógio de Deus se acelera e a igreja na terra precisa ser mais poderosa. Precisa de mais unção, precisa de mais autoridade, precisa de mais dinamismo. E esse dinamismo não está em métodos, esse dinamismo não está em coisas, esse dinamismo não está na tecnologia, esse dinamismo está no poder excelso do Espírito Santo de Deus. Esse dinamismo está na autoridade vinda direta do Espírito. Esse dinamismo está em ser revestido da pessoa divina do Espírito Santo, para com poder e autoridade anunciar o nome de Jesus. Eu e você precisamos olhar para esse texto e ansiarmos por uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos olhar para esse texto
e botarmos a nossa boca no pó, clamando por algo necessário, porém esquecido desses dias. O cumprimento da promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Precisamos de poder, de vigor. Precisamos de autoridade vinda direta do alto. Precisamos da porção dobrada. Não é tempo de sermos somente a habitação do Espírito. É tempo de fluirmos de dentro de nós o Espírito Santo de Deus. É tempo de sermos cheios até transbordar do Espírito do Senhor. É tempo de falar em novas línguas, de impor a mão sobre os enfermos. É tempo de ir e anunciar a verdade do Senhor de forma intrépida, ousada e com autoridade vinda do alto. É tempo de clamarmos pelo revestimento do poder de Deus, de edificarmos-nos desse espírito de poder, desse espírito que move as estruturas, desse espírito que edifica, capacita, empodera os crentes para anunciarem o dia do Senhor, como Joel exclamava. Vamos louvar a Deus. Eu quero orar com você. Eu não posso terminar essa pregação sem orar com você. Porque muitos de nós vivemos essa experiência, porém esquecemos. Porque o fogo não pode se apagar sobre o altar. Mas levanta-se uma geração que já nem sabe o que é isso. As famílias dentro de casa não alimentam esse fogo. A autoridade do Espírito tão necessária nesses dias tem sido esquecida pela igreja moderna, pós-moderna. Amado Deus e Pai que está no céu, ó Senhor, eu preguei agora na autoridade do Teu nome, expondo as Sagradas Escrituras, expondo que Tu és um Deus que não tem um plano, um planinho para um povinho, para um grupinho, expondo, Senhor, que pelo contrário Tu tens um plano de uma nação, de uma geração profética, proclamadora, de uma nação que anuncia a palavra de Deus para o povo. E assim como Moisés clamou pelo derramamento do Espírito, Tu prometeu em Joel, e nós vimos um exemplar de alguém cheio do Espírito, que era Jesus Cristo. E esse fenômeno aconteceu na história, mas ele não está preso no passado. Esse fenômeno acontece. Esse fenômeno diz respeito a nós, diz respeito aos nossos filhos, diz respeito àqueles que estão lá no mundo e Tu ainda vais chamar. Nós queremos Te pedir, ó Pai, faz-nos cheios do Teu Santo Espírito. Aleluia, faz-nos cheios do Teu Santo Espírito. Reveste-nos de poder, reveste-nos de autoridade, reveste-nos do Teu Santo Espírito. Reparte línguas como que de fogo e derrama elas sobre nossa cabeça. Faz-nos cheios do Teu Santo Espírito para rompermos na pregação do Evangelho nesses dias maus. Faz-nos cheios do Teu Santo Espírito para chegar pregando às nações, anunciando que breve o Rei dos Reis há de voltar. Faz com que os sinais nos mostrem que precisamos do poder e da autoridade do Teu Espírito para convencer a muitos da justiça, do pecado e do juízo. Derrama sobre as famílias o Teu Santo Espírito. No secreto do quarto, nas orações públicas, nas salas,
de joelhos dobrados, das vozes estendidas, assentados como aqueles que lá estavam em Jerusalém, da forma como tu quiseres. O que nós te pedimos é enche-nos. Dota-nos desse poder altíssimo. Dota-nos do poder maravilhoso dessa pessoa excelsa, do nosso Consolador, do nosso Ajudador, do Paráclitos, do Espírito Santo de Deus. Faze-nos transbordar. Faze-nos transbordar do poder e da autoridade do Espírito Santo. Faze-nos transbordar, limpa-nos e enche-nos, ó Deus. Nós te clamamos no nome poderoso de Jesus. Compreendo os teus caminhos, Aleluia. mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre,
Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de poder para anunciar ao mundo que nada além do sangue pode nos salvar. Aleluia. Eu quero agradecer a presença de todos e citar nominalmente alguns irmãos que estão com a gente no YouTube. Pastor Reiner nos acompanhando. E diz que muitos estão morrendo de saudade, assim como ele. A Lídia também está esse mesmo testemunho. A Lídia Daiane. A irmã Kelly Albuquerque, ela fez o curso da APEC. Da minha turma, inclusive. Ela é batista, mas diz que sempre que pode está conosco. Deus te abençoe, irmã Kelly. A irmã Nelma clama pela comunhão dos irmãos, dizendo que a irmandade na paz traz conforto para todos nós. O irmão Irivan Silva Gomes, o irmão Cabral, a irmã Dacilene, todos estão saudosos dos nossos cultos presenciais. O pastor Eliseu deixa um testemunho, um desejo, assim como Moisés. Quando voltarmos a nos congregar, não seremos os mesmos. Tenho a fé e esperança que os nossos cultos serão valorizados tanto na frequência como adoração e reverência à palavra de Deus. Eu quero passar fotos dos irmãos que estavam conosco. Pastor Reinério, você está vendo aí, ele se equipa todo, glória a Deus. O irmão Sidney, que está aí, o pastor Reinério. Quando carregar, o pessoal da mídia vai me informar. Certo. A gente vai deixar a foto por último. Eu quero lhe informar que na quarta-feira nós teremos culto de doutrina direto da casa do pastor Reinério. Antes disso, para os jovens, na terça, aliás, se os irmãos também quiserem assistir, sintam-se todos convidados. Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma live com o pastor Manuel Pedro, ainda no tema que seria do nosso retiro, cheios do Espírito Santo. Terça-feira, nós estaremos no Instagram da igreja, nessa live. Se tiver também no YouTube, a gente vai falar para os irmãos nas redes sociais. Na quarta, culto. Na sexta, vigília. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar porque os irmãos estão vendo que o número de mortes se acentua no Brasil, aumenta. Os irmãos estão vendo também que, ao que parece, muita gente está perdendo emprego, muitas empresas fechando. Isso repercute no bem-estar da nação. Os irmãos orem porque as autoridades, elas se colocam nesse momento em desunião. Eu vi que, inclusive, algumas ações para o bem do país não serão votadas no Senado por conta dessa desunião. Enfim, vamos orar para a ação de Deus trazer arrependimento aos corações e que eles possam se prostrar a Cristo. No domingo nós estaremos de volta aqui. Eu quero com os irmãos anunciar, dizer-lhes a conta da igreja. Nós temos conta para receber os dízimos e as ofertas. Como eu disse para os irmãos, dízimo e oferta é adoração a Deus. É você adorando a Deus pelo que Ele te dá, pelo que Ele te sustém. E elas não cessam na pandemia, a nossa adoração não cessa na pandemia. A nossa conta, eu quero dizer para você, a mídia vai projetar, vai aparecer na sua tela, já está aparecendo inclusive. O nosso banco é a Caixa Econômica Federal, a agência 3389, é conta corrente. A conta é 1651, dígito 8. Operação é 03. O banco, se você for fazer transferência, é o 104, a Caixa Econômica. O CNPJ da nossa igreja é o 24
734-930-0001, dígito 37. A conta está no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Grande de Seu. São esses os nossos avisos. Assim, se você quiser entregar em mãos, a irmã Sueli está recebendo na casa dela e também aqui na igreja, todos os domingos, a partir das 8h30. Vamos agora ver as fotos dos irmãos que estão ligados conosco. Pastor Reinério, está aí já ligado. Também o irmão Sidney, olha ali eu na televisão dele. Mais irmãos do nosso campo. Olha aí a equipe de louvor, o Ministério de Louvor. A família do irmão Tito, sempre assistindo conosco os cultos. A irmã Elza, conosco assistindo. Tá aí, irmão, essa equipe abençoada é a equipe da informática, tecnologia e informação da igreja. Eles estão conosco, é a família do irmão Arlindo aí também, ligados no culto. Eu tenho certeza que isso é só uma porção das famílias que estão ligadas nesse culto. E vamos orar a Deus, porque culto bom é o culto em que todos nós estamos juntos na casa do Senhor. Vamos concluir em oração. Amado Pai, Deus que está nos céus, nós te adoramos e te engrandecemos, ó Senhor, por mais esse momento de proclamação da Tua palavra. Por juntos estarmos cultuando a Ti, ainda que distantes, rogando a Ti de novo, ó Pai, que Tu faças os corações se prostrarem a Ti, inclusive os nossos. Que Tu nos faça poderoso na anunciação do Evangelho. Que Tu tenha misericórdia do Brasil e das nações. Abençoa cada família dessa igreja. Abençoa cada família dos que estão assistindo. Que no nome de Jesus a Tua bênção, ela repouse sobre o nosso lar. Que a graça do Senhor Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e a comunhão de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Graças a Deus por este culto. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E meu Deus está